Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz do Senhor para vocês, irmãos, tudo bem? Vamos aí para mais um tema, né? Para a honra e glória do nosso Deus. E hoje a gente vai ter um papinho sobre libertação e cura. Vamos entender um pouquinho sobre esse assunto, né? Que é um assunto bem extenso, mas vamos aprender aqui a parte básica sobre o assunto. Então vamos lá, gente. A libertação, ela foi um ministério de Jesus, né? E foi muito importante porque Jesus veio para nos libertar, né? Veio para nos libertar da morte, veio para nos libertar do pecado, veio para nos libertar do diabo, né? O sangue de Jesus tem todo o poder de libertação. É, Vamos dar uma olhadinha lá em João. João, capítulo 8, versículo 36. Ó o que fala. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Entendeu? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, Jesus veio para nos libertar do pecado, veio para nos libertar da escravidão. Vamos lá, continuando em João. Dá uma olhadinha lá no 8, continuando no 8:34. Olha o que fala. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Entendeu? Então Jesus veio. Então, a partir do momento que a gente aceita Jesus, a gente fica livre, a gente fica liberto, é quebrado toda a cadeia, toda a legalidade que o diabo tem para fazer na nossa vida é quebrado, porque aí a gente aceitou o favor merecido de Jesus. É, Ele veio para nos libertar da opressão do inimigo. Na cruz ele venceu, né? Foi lá na cruz que ele venceu tudo. Venceu a nossa morte, venceu a morte, porque é, nós temos a promessa de ter uma vida eterna, venceu o pecado e venceu o diabo. Então ele não pode ter poder sobre as pessoas que aceitam Jesus. Ele não tem mais esse poder, essa legalidade, né? Vamos dar uma olhadinha lá em Romanos. O que Romanos nos diz sobre isso? Romanos, capítulo 8, versículo do 1 ao 2. Fala assim: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há nenhuma condenação para os que andam segundo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então a gente vê aí, né, quanto foi importante o ministério de Jesus e que foi totalmente voltado para essa parte de libertação, de nos libertar, né? Porque nós éramos escravos, nós estávamos acorrentados. Como podemos ser libertos? Como que a gente pode ser liberto? A gente pode ser liberto, primeiro, crendo, né, em Jesus e aceitando. Vamos dar uma olhadinha em Romanos 10:9. 10:9. A saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, como podemos ser libertos? O primeiro passo é esse, a confissão. Quando você fez a confissão, tem pessoas, aí você já está liberto, né? Você já está liberto porque aí você já está vivendo, você já é de Jesus, você é de Jesus, você não é mais escravo do diabo. E tem pessoas que precisam ser liberto em áreas específicas da vida, né? E para isso acontecer, é muito importante o quê? É muito importante a gente reconhecer o problema, a gente admitir que a gente está com problema em tal área da nossa vida, que a gente precisa de libertação nessa área.
Vamos dar uma olhadinha lá em Tiago. Tiago 4, do 8 ao 10. O que Tiago nos diz? Tiago é um livro pequenininho, gente. Só tem cinco capítulos. É do 4, do 8 ao 10. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vos de duplo ânimo purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Então, quando a gente precisa de libertação, a gente tem que estar fazendo isso. Tem que chorar aos pés de Jesus, tem que se humilhar, tem que pedir para ser liberto, né? Dando uma olhadinha também. Pedir e liberar perdão é muito importante quando a gente precisa de uma libertação na nossa vida, em certa área. Na verdade, é muito importante a gente pedir perdão sempre, porque se a gente não perdoa, a gente não pode ser perdoado. Como que a gente quer, né, ser perdoado, mas também não perdoar o nosso próximo? Então, isso faz parte aí da libertação. Depois, a gente tem que se submeter a Jesus, porque ele pagou um alto preço pela nossa vida. Ele é o nosso dono, ele é o nosso Senhor. Então, a gente tem que se submeter a ele, né? É igual quando você está trabalhando, você tem que se submeter ao seu patrão. Nem tudo que ele fala você quer fazer, mas você está ali por uma submissão, né? Você está trabalhando, então você tem que ser submisso a ele. E assim é com Jesus. Você tem que declarar que ele é o único e que ele tem autoridade sobre você. Continuando lá em Tiago, agora capítulo 4, versículo 7. Olha o que diz. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, quando a gente se sujeita a Deus, quando a gente começa a obedecer a Ele, quando a gente começa a buscar na palavra dEle, a gente está debaixo, né, a gente está debaixo dos cuidados de Deus, a gente está se sujeitando a Ele, a gente está obedecendo a Ele. E aí não tem mais por que o inimigo procurar pela nossa vida. Lógico que ele sempre vai tentar, porque ele é o inimigo das nossas almas, ele quer nos levar de toda forma, ele quer nos levar com ele, porque a condenação dele, ele já tem, ele não tem como ser liberto, ele não teve chance assim como nós tivemos, como Deus nos deu a oportunidade, como Deus enviou seu único filho para morrer por nós. Então, ele tem ódio dos filhos de Deus, ele tem ódio. E aí a gente vê, né, gente, quanta coisa acontecendo. Você liga a televisão, você assiste o noticiário, é só notícia drásticas, é só coisas horríveis, só abominações. Então o diabo tá com pressa, ele tá com pressa de levar o máximo de pessoas com eles. Então a gente tem que se ligar nisso daí, a gente tem que ir para os pés do nosso Deus, tem que ir para os pés de Jesus. A gente tem que se humilhar, tem que chorar, tem que ter pranto mesmo, porque assim, só pela misericórdia de Deus, para a gente acordar todo dia, é só pela misericórdia do nosso Pai para estarmos aqui, né? E depois que a gente se submete a Jesus, a gente tem que renunciar ao pecado, né? Porque quando a gente renuncia o pecado, a gente está renunciando à influência que o diabo tem sobre nós, né? Porque aí existem os termos de legalidade, mas na frente, né, com a permissão do nosso Senhor Jeová, eu vou fazer um vídeo explicando isso para vocês, da questão da legalidade, do diabo ter legalidade de tocar sobre a nossa vida. E isso vem através do pecado, porque ele é o acusador da nossa alma, ele nos acusa. Ó lá, teu filho é teu filho, ele está estudando a Bíblia, ele está te louvando, ele está orando, mas está lá o que ele faz, ele fornica. Olha lá o que ele faz, ele adultera. Olha o que ele faz, ele mente. Então ele acusa, né? Ele acusa os nossos pecados, por isso que Deus nos fala, temos que andar santos. A partir que a gente aceita Jesus, a gente anda pelo Espírito, não mais pela carne.
E depois a gente tem que lutar contra a tentação, porque o diabo vai nos tentar de toda maneira, né? Ele vai tentar de toda essa maneira, porque quando a gente está no mundo, quando a gente está fazendo a vontade dele, ele não tem por que tocar na nossa vida. A gente está fazendo a vontade dele mesmo, mas a partir do momento que a gente se sujeita a Deus, aí ele fala, ops, ele, ops, como assim? É menos uma alma que está indo comigo para o inferno? Peraí. Aí começa a levantar várias coisas na nossa vida, doenças, brigas, contendas, sabe? Tudo para nos desviar da presença de Deus, porque ele sabe que quando a gente está em pecado, a gente é desviado da presença de Deus. Vamos dar uma olhadinha lá em 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, que fala sobre lutar contra a tentação. Capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vós não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Então, né, na própria Bíblia fala que a gente vai ser tentado, né? Mas fiel é Deus. Ele é Deus e Ele não deixa nós sermos tentados mais do que a gente pode aguentar, né? Cada um tem o seu limite, cada um, Deus sabe até o momento que ele pode ser tentado. E mesmo assim, Ele sempre nos dará o escape. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Então, Deus é perfeito, é soberano em tudo, Ele é maravilhoso. Ele tem tudo sob o controle dele, nada sai do controle dele. Agora, falando sobre cura, gente, tem alguns casos que tem doenças que são físicas e tem doenças que são espirituais. Tem doenças que são associadas à influência maligna. Existe muito, né? Agora essa depressão, agora essas doenças aí do pânico, né? Essas doenças assim que estão acontecendo são tudo são influência maligna, gente, porque nunca se viu, são coisas que tem uma doença do pânico aí, porque a pessoa faz como ela se fosse infartar, a pressão aumenta como se fosse, e depois ao fim, quando os médicos vão ver, tá tudo normal, tá tudo controlado. Então, sabe, é umas coisas que não tem explicação, né? Não tem uma explicação. Mas tem um versículo na Bíblia que fala, né? Se você está doente, procure os presbítero das igrejas, procure, né, uma igreja para ele ungir e orar por você, para libertação, né, quando coisas espirituais, quando a gente já pesquisou, já correu, já foi nos médicos, já viu tudo que tinha para ver e eles não alcançam, né, uma resposta para aquele problema, viu que não é físico, viu que não é mental, aí é uma parte espiritual e a gente tem que procurar, né? A gente tem que procurar uma igreja, a gente tem que procurar um filho de Deus para fazer uma oração, para nos ungir, né? Para que toda aquela opressão maligna venha, que nós venhamos ser libertados daquilo, né? Mas nunca devemos fazer isso só, tá? É sempre bom a gente ir procurar ajuda. Mas é isso aí, gente. Fica mais um vídeo aí para vocês. Que Deus possa abençoar ricamente, que vocês possam ter compreendido, né, a parte da libertação, que Jesus veio para nos libertar do pecado, né? E é importante a gente fazer isso, reconhecer o nosso problema, pedir perdão e liberar perdão, se submeter a Jesus, renunciar ao pecado e lutar contra a tentação, né? É muito importante a gente fazer isso para que a gente seja liberto, seja livre. Mas que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês. Um enorme beijo para todos. Que a paz e o Espírito Santo esteja com vocês, aonde vocês colocarem a planta do pé de vocês. Beijam, fiquem com Deus.